Oi. Boa tarde, amigos e amigas. Programa Horizontes no ar, 15 horas e 2 minutos, 15 de março de 2021, segunda-feira. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Leia. 27 graus aqui também em Guaíba, uma temperatura quente, né? Tá bem quentinho no sol. Como foi o final de semana, Leia, por aqui tudo tranquilo, graças a Deus, trabalhamos bastante. Boa tarde aos nossos queridos amigos também da nossa rádio, né, Leia? Nossa rádio web Manaua, a voz da resistência. Estamos juntos novamente aqui, se encaminhamos para a metade, exatamente a metade do mês, né, de março. Então, né, a coisa só vai, né, Leia? A coisa só vai, tá? Estamos indo de vento em popa aí. Temos os nossos recados, nossos recadinhos aí da tarde de hoje. Ontem, o programa do nosso amigo e colega Adroaldo Bauer Correia, domingo.com, né? Ontem à noite, né? Então, estava muito bom com seus convidados. Temos bastante programações novas aí e mais aquelas ainda que estão chegando. Mas tem o nosso recado importante do nosso financiamento coletivo, né? Isso aí. Nosso financiamento tão importante que é, que a gente pede sempre, né, para compartilhar nas suas redes sociais, para falar para os seus amigos, para os seus vizinhos, o máximo possível, que nós precisamos de apoiadores. Quanto mais apoiadores nós tivermos, né, para alavancar cada vez mais esse projeto, pessoas afins com o nosso pensamento, com as nossas ideias, enfim, para pessoas que vão acrescentar sempre, né? Então, a gente precisa, sim, de mais apoiadores, nosso financiamento coletivo. Pedimos para que acessem lá o manaua.com/doe, né? Então, lá vocês vão encontrar as várias formas de nos ajudar, né? De contribuição. Vocês vão encontrar muitas formas de contribuir e a gente aceita com certeza e precisamos, né? Tem também a Marilene Pullman, né? A Marilene Pullman, que é do financeiro, tem o contato dela pelo WhatsApp, que vocês poderão deixar a sua mensagem para ela, né, através do WhatsApp, pelo número, um código de área, que é o 51. O 9931747. Então, a gente vai repetir novamente este número, que é muito importante, vocês deixarem o recadinho para a nossa Marilene Pullman, do financeiro, que ela também vai ajudá-los, né, a dar as orientações necessárias. Código de área 51, o 9931747. Então, por favor, compartilhe o máximo que der e realmente acessem lá. Acesse, que não irão se arrepender, porque as programações que nós estamos aqui fazendo são cada vez melhores. Quem nos acompanha, deu para perceber, com as novas programações que estamos aí, né, com pessoas realmente responsáveis, falando de assuntos e de temas importantes, que informam realmente, e é tudo que a gente precisa. E não posso deixar de falar, né, que o nosso canal, a nossa rádio web, é uma rádio independente, né? Ela é uma rádio independente, por isso precisamos cada vez mais, né, deste apoio aí de vocês, o apoio das redes sociais, né, divulgando a live agora, né, que está sendo, né, passada ao vivo. Compartilhem essa live também com seus amigos, lá nos seus grupos, né, compartilhem, porque só assim é uma forma, né, que realmente vai expandir aí a nossa programação e a nossa rádio Manaua Web, né, que é um projeto idealizado pela Beatriz Fagundes, né, a idealizadora. Esse ano, se Deus quiser, faremos 5 anos, a rádio fará 5 anos de caminhada, 5 anos de persistência,
5 anos de resistência, né? Então, por isso que é importante a gente estar aí, né, acompanhando cada vez mais essas programações, né, que são bem importantes. E o mais também importante, que eu queria também comentar aqui com vocês, que aqueles que nos acompanham já sabem, né, que temos temas atuais e variados, muitos temas variados. Nós falamos de esoterismo, né, numerologia, espiritualidade, nutrição, saúde, terapias holísticas, psicologia, psiquiatria, né? Cinepsiquiatria com o Dr. Maia, que inclusive quero lembrá-los que dia 19 agora, o Dr. Maia, ele vai estar aqui no nosso programa, né, da nossa rádio Não está web conseguindo entrar? Manaua. E ele vai nos Não, fazer a mas o interpretação e rapaz disse que tu análise do não está filme, lá, tu né? desativou o microfone Interpretação e e, análise do e o filme, gravador? O Tigre Branco, né? Tu Então sai e faça entra de isso, novo, por tu tem, favor, ele não está te vendo, né? é E sinal que tu não nos estás ajude lá. aí, né? Assistam e venham participar aí, Vou ter que né, com desligar as porque eu suas estou no ar, tá? perguntas, os seus questionamentos aí para nós, tá bom? Análise e interpretação de filmes com o Dr. Maia, dia 19, o Tigre Branco, então, né? Participe aí conosco aí também, tá? E você pode nos assistir no site manaua.com.br, aplicativos Radiosnet, Rádio Manaua, lives ao vivo, Facebook e YouTube, Manaua Rádio Web. Então, veja quanta coisa boa e importante a gente tem. Outra coisa também importante que nós temos, né, que faz parte desse projeto maravilhoso, que é Olá. a revista digital Manaua, né? Que é muito importante para os novos apoiadores. Vocês receberão essa revista, tá ok? Um beijo aí no coração. Façam isso, acessem lá e compartilhem aí o nosso programa, tá bom? Todas as programações aí da nossa Rádio Web Manaus. Ok, obrigada, Verinha. Então, nós já estamos agora aqui com o nosso convidado, Dr. Fábio Mor. Né? Ele vai conversar conosco hoje sobre medicina, mente, corpo e yang. Dr. Fábio é médico e peniatra, com treinamento clínico em medicina, mente, corpo em Harvard. Formação em analista junguiano e ortopedista. Boa tarde, Vera. Boa tarde, doutor. Verinha, por favor. Boa tarde, então, doutor Fábio. Um grande prazer estar aqui conosco na nossa sala virtual aí, e é pela primeira vez me conhecendo. E este tema muito, muito, muito importante, né, necessário, e a gente, ao longo da história, né, da humanidade, a gente precisa entender o que acontece, né, como é que acontece esse processo de adoecimento, que com certeza nós vamos saber hoje, vamos aprender muito aí com a sua fala. Um grande prazer, a fala é sua, por favor. Muito boa tarde, obrigado pelo convite. É sempre uma alegria poder participar, poder explicar, poder levar adiante esse entendimento que faz com que se modifique a maneira de observar determinadas situações quando ocorre com o paciente. A maior parte dos pacientes ficam se perguntando com duas coisas, né? O que acontece para eu ter um tipo de dor e o que acontece para que ninguém entenda como é que a minha dor se coloca. Nós vamos começar com a parte de dor por ser mais fácil. E a outra coisa que é interessante é, quando eu estou em dor e quando eu estou com alguma limitação, existe, sem dúvida nenhuma, uma quantidade enorme de sonhos que ocorrem na minha vida. Esses sonhos querem dizer alguma coisa? Servem para alguma coisa? Então, são as duas perguntas iniciais que se faz quando vai se entender essa associação que o professor Herbert Benson, na Universidade de Harvard, ele chama de compilação mente-corpo. Ele não diz que ele inventou uma teoria, mas ele só compilou vários conhecimentos. E a atitude toda de Jung,
que trouxe a interpretação dos sonhos e o uso dos sonhos para se entender o que ocorre no inconsciente. Bem, o que acaba acontecendo, pelo menos é a minha, eu sou ortopedista de nascimento, como eu brinco, né? E aí eu fui evoluindo, porque acabava acontecendo uma situação, e isso os ortopedistas e a maior parte dos médicos sabem, né? Uma quantidade enorme de pacientes que vinham no consultório e que eles não eram nem cirúrgicos e não eram também para ser tratados de alguma maneira com medicações. O que acabava acontecendo muito repeteco de pacientes. E pacientes como se fosse uma nuvem de pacientes que iam de um médico para o outro tentando achar a solução do seu problema. Foi nesse meio que eu saí à procura de respostas que pudessem trazer a uma quantidade absurda de pacientes que nos procuram, mas que não conseguem ou não são casos facilmente detectáveis ou com a qualidade boa daquilo que se conhece de medicina para poder tratar. Então, medicina mente-corpo, vou começar dali do professor Herbert Benson, ele coloca dizendo que existe uma situação em que o nosso corpo responde, muitas vezes, a duas coisas, que é a lei, né, da luta ou fuga, aquela lei toda onde existe uma resposta que a gente não consegue, né, evitar, é uma resposta do sistema nervoso autônomo, não é do sistema nervoso central, né, e que faz com que a gente tenha muitas respostas, né, feitas como normalmente de fuga. Né? Eu tenho que me lembrar que esse reflexo, essa qualidade nossa, vem lá do tempo que a gente morava ainda nem na caverna. Ah, sim. Muito antes. Claro, porque a gente tem que imaginar o que seria o nosso corpo, para poder entendê-lo, né, se a gente estivesse nas condições inóspitas de uma floresta, sem o uso da nossa consciência. Sim. Né? Um animal, né, que enxerga pouco em relação aos outros, que ouve pouco, que não tem um faro evoluído, né, que não tem, né, nenhum tipo de uma guampa, alguma coisa para se defender, né, e está no meio da floresta. Como é que ele faz para se defender? Né? Então, a única defesa que o ser humano tem extremamente bem evoluída antes da utilização da consciência é especificamente fugir. Fugir, correr. Ter medo de. Tá? Então, o medo aqui, para a teoria toda do Herbert Benson, é o que nós vamos chamar de estresse. Sim. Tá? Então, quando a gente está estressado, existe um componente corporal que está entendendo que existe, por exemplo, um leão correndo atrás de mim e que eu tenho que fugir ou tenho que dar um jeito nessa situação. Quando eu estou, né, dentro de um trabalho na minha cabeça, eu não consigo pagar minhas contas, o meu corpo vai entender que eu não consigo me livrar de um leão. E aí eu vou ter uma resposta de estresse, aquelas que são comuns a gente entender, né? Pressão alta, muita agitação, não vou conseguir dormir, né? Porque vamos combinar que o único... Exato, sim, porque quando o animal não dorme, porque ele está interpretando que ele está sendo atacado. Sim. E essa parte animal nossa é extremamente presente. Então, quando eu começo... Fábio? Hein, doutor Fábio? Matar um leão por dia, então, na expressão popular, é muito correto. Eu acho que a melhor seria fugir de um leão por dia. Né? Fugir de um leão por dia, porque matar não dá. Então, doutor. que aí a gente vai olhar o que aconteceu para a gente poder matar o leão. Porque se eu for olhar antes, né, eu sou alguém que só fujo de todo mundo. Mas, de repente, acontece um fato que me modifica por completo. E esse fato não tem absolutamente nada que ver com fisiologia. Não tem absolutamente nada que ver com qualquer componente biológico. É eu ter dominado o fogo.
Porque vejam vocês, só aí, enquanto eu domino o fogo, é que eu vou para a caverna. Sim. Porque se eu chegar na caverna e tiver uma cobra, e eu não tenho nada, quem é que vai dormir na caverna? A cobra ou eu? Agora, se eu tiver com um pedaço de pau e tendo fogo, eu tiro o urso de dentro da caverna. Sim. E aí acontece uma coisa muito interessante, que é, com o fogo, eu termino com tudo aquilo que é problema naquilo que o corpo tinha de dificuldade. A partir de agora eu posso tomar água o quanto eu quiser, eu posso me alimentar do animal que eu quiser, né? Eu posso dormir muito bem. Então, quanto mais eu tenho entendimento do funcionamento mental, tanto menos respostas estressantes eu vou ter dentro do meu corpo. Num primeiro momento parece muito simples, né? Sim. Mas parece veja bem, simples e fácil. E normalmente várias partes da gente é assim, né? Eu imagino, né, que deva ter acontecido todo o estresse aqui, enquanto eu não conseguia entrar direito aqui na coisa, todo mundo estava querendo fugir. Até Sim. que eu entendo que a coisa, né, não precisa ir para o estresse. Existe algum componente mental para poder libertar essa situação. E aí, no que eu liberto a situação, volto àquela sensação sem estresse. Tá? Então, essa é a parte toda de Herbert Benson. Mas nós sabemos que, além disso, existe, com a evolução do funcionamento mental, uma quantidade de situações que pioram muito a nossa qualidade de vida, que são processos mentais. E muitos deles a gente não consegue saber direito o que está fazendo que a gente entre nesse processo e consiga trazer o corpo, permita que o corpo entre totalmente no estresse. Existem várias maneiras psicológicas, várias teorias sobre como é que se trata por isso. A que eu achei mais interessante é a ideia de Jung, porque Jung coloca a ideia de inconsciente, a ideia de que existe alguma coisa muito desenvolvida, em que eu tenho pequenos acessos, mas que à medida em que eu puder entender o que ele quer me trazer, eu posso evoluir mais e mais. E saio do estresse. Perfeito. Tá? Qual é a coisa mais importante que Jung fala? Como ele disse assim, depois de procurar muitas coisas e ver que elas são falhas, a que realmente importa são os sonhos. E essa é a grande verdade. À medida em que eu consigo entender o que está acontecendo no meu sonho, eu consigo fazer toda a minha evolução. Se eu faço a minha evolução mental, automaticamente eu consigo sair do estresse. Maravilha, maravilha. Concordo. Eu nunca tinha pensado nisso, estresse e medo, né? Sim. Mas agora realmente, né? E na mínima coisa, né, que aconteceu hoje, né? Um estresse pequeno, um medinho que você não conseguisse entrar. Então, eu e a Vera já estávamos aqui nos falando internamente e eu dizia, continua a falar que eu vou conversar com ele. Quer dizer, um receio, né? Não chegou a ser um medo, né? Não era um leão atrás da gente, mas era um receio, um medo que você não conseguisse entrar. Achei perfeito, doutor Fábio, perfeito. Incrível, né? Jung, eu gosto muito do Jung, né? Li aquele livro dele sobre os sonhos, né? Porque ele utilizava, né? Extremamente, né? Os sonhos, a importância e a interpretação dos sonhos. Poderia falar um pouco mais para nós sobre isso? Sim. Bom, é que vamos dizer assim, vamos tentar entender, né? O comum das pessoas é não entender o sonho. Sim. Porque a linguagem do sonho não é com palavras, são com imagens. E a grande coisa onde a gente treina uma pessoa
do ponto de vista junguiano, é em interpretar da melhor maneira, dentro da vida daquela pessoa, as imagens que aparecem nos sonhos. Porque é muito interessante da gente se lembrar, né, que eu tenho, dentro do meu funcionamento mental, um monte de memórias. Estas memórias são acessadas para expressar a melhor imagem de alguma coisa. E isso, para a gente poder ver, assim, eu vou dando exemplos bem simples. Se ficar complicado, vocês, por favor, me perguntem de novo, tá? Ou me coloquem que eu vou. Mas, por exemplo, tá? Quando nós olhamos aqueles desenhos ou filmes que são do mundo japonês, né, nós encontramos para crianças uma quantidade enorme de animais que, né, exalam fogo, destroem tudo. Imagina que na nossa cultura aqui ocidental, né, Deus me livre mostrar uma coisa dessas para a criança, né, não leva para essa situação. Por que naquela cultura tem, né, Jaspion da vida, e já nem me lembro mais, é tantos nomes e tantas coisas, né? Por que lá funciona tão bem? Porque quando lá se olha uma figura, se depara com uma situação, primeiro do medo, segundo do entendimento, em que o funcionamento mental é mais importante que o funcionamento primitivo daquele animal, ou daquele monstro, ou daquela coisa, seja o que for. Né? Então, eles passam o tempo todo mostrando para suas crianças que essa é a melhor maneira de sair de uma quantidade enorme de problemas. Nós ficamos horrorizados quando determinadas coisas em termos de Brasil vai para as crianças, mas aquele povo, né, sai, todos nós já vimos, né, dentro de uma Olimpíada, limpam inclusive a sua sujeira e saem do ambiente com tudo organizado. Por quê? Porque aquela imagem é bem entendida dentro daquela sociedade. E permite com que se desenvolva todo um lado dentro daquilo da criança. Tá? Então, muitas vezes nós não nos damos conta que os sonhos querem mostrar determinadas situações ou determinadas condições que não estão levando o meu desenvolvimento ou a minha melhor maneira de se expressar dentro da minha qualidade de vida. Sonho não é premonitório o tempo todo. Sim. Existem sonhos premonitórios, mas eles não são premonitórios. Eles não são para ser adivinhados, são para ser entendidos. Eu tenho várias histórias interessantes, eu vou dizer uma que eu sou autorizado. Conte para nós. É muito legal. Sim. É um paciente que tinha feito uma cirurgia de artroplastia total do quadril, tinha substituído a articulação coxo-femoral e tinha muita dor. Né? Muita dor e já tinha sido reoperado e ele continuava o tempo todo com dor. E aí, né, fizeram alguns exames, né, não acharam nenhuma coisa que pudesse explicar a dor, e aí aquela história, né, vai ver que está de mal com a mulher, não se dá com os filhos, o problema todo é dinheiro. Né? E esse paciente, então, chega para mim e diz: doutor, eu me dou muito bem com a minha mulher, eu não tenho problema nenhum com meus filhos, e não tenho problema nenhum, né, em questão monetária, estou muito bem estabilizado na vida. Só tenho dor no meu quadril, e ninguém acha que tem. Eu cheguei e disse: bom, né, então vamos olhar por aquilo que a gente pode ter algum tipo de ideia de funcionamento do mental que possa ter alguma coisa no funcionamento corporal. Se tem algum sonho, eu tenho um sonho que tem me repetido essas últimas noites. Como é que é o sonho? Ele é um cara de interior, né? Então, eu acordo de manhã e vou até a minha porta dos fundos que dá para o quintal. E quando eu olho para o quintal, tem uma abóbora que está crescendo muito próxima do muro lá do fundo do quintal, que é um muro de pedra.
Quando eu vou até lá esse muro e olho, né, porque alguma coisa de que a abóbora não pode encostar em nada, senão machuca, não sei o quê, não... enfim, aí eu não entendo muito mas que, enfim, não podia ficar encostada, né? Sim. E aí ele chega lá, ele olha e existe um espaço entre a abóbora e o muro. Então, quando a gente vai olhar o que está acontecendo, do ponto de vista de imagem, ele está me dizendo que existe um muro, uma coisa dura, e uma coisa viva, que estão com espaço. E aí eu peço um exame mais específico, ele teve sorte de me procurar isso, e eu ser ortopedista, e a prótese dele estava solta numa área, o que fazia dor. Sim. Mas a imagem dele é uma imagem de quem mora no interior, que entende de abóbora e de muro. Sim. Tá? Ele, então, foi submetido a uma outra cirurgia por um outro colega que eu indiquei, porque eu já não faço mais cirurgia já há 20 anos, né? Então, ele fez a cirurgia, foi bem sucedido, e ele só me manda cartão de virada de ano, dizendo que o problema psicológico dele foi solucionado. Tá? Que maravilha, então, doutora. Essa é uma das coisas que acontecem, né? Outros sonhos, né, são muito ligados aos processos dos mitos gregos. Né? Então, tem uma outra paciente que me contou a história que ela acordava, né, no meio da noite porque tinha alguém que estava pegando e levando ela para longe da família. E a única coisa que ela conseguia fazer era gritar pelo pai. E isso estava repetindo uma série de vezes esse sonho. Muito bem. Né? Na mitologia grega, essa é a história de Perséfone. Sim. Né? Que é tomada por Hades e é levada ao mundo, dos infernos, ao mundo do Hades. Né? E ele, né, conversou primeiro, porque Perséfone é filha de Zeus, né? E perguntou para o pai se ele se importava. Ele disse que não se importava, mas que ele achava que ou ele pegava e levava Perséfone, ou ela não ia de bom grado para lá. Né? E aí é que ela começou, a minha paciente começou a entender que quando ela estava numa relação, né, e nessa relação ela tinha que descobrir o que ela ia fazer no mundo do namorado, no mundo de Hades, e um outro tempo no mundo da mãe, no mundo da família dela. Né? Isso é mais comum do que a gente imagina, esses sonhos, todos eles ligados à mitologia grega. Né? E a gente tem vários desses aí. Muito interessante. E, doutor, sobre o médico e peniatra, né? Como é que, o que o senhor tem para nos falar sobre isso? E se Jung usava a hipnose? Não. Jung é de um tempo em que a hipnose não era bem sucedida. Tá? Era o que nós chamávamos de hipnose clássica. E quando se usa a hipnose clássica, principalmente o Jung e o próprio Freud, que tinham pacientes, né, que a gente chama de borderlines, quer dizer, eram muito próximos da psicose, a gente corre o risco desses pacientes ficarem presos na sua psicose. Existe um tipo de hipnose, que é essa que eu sou formado, tá? Perdão, de hipnose que transforma a gente, que é hipnose ericksoniana, aonde a gente vai de uma maneira totalmente próxima ao entendimento da corporalidade e ao entendimento dessa situação mental, sem trazer a minha vontade diretamente, levando o paciente a ir fazendo as coisas com uma que a gente chama de sugestão ou uma indução, tá? Nessas duas palavras depois a gente pode conversar. Eu levo o paciente a obter um entendimento através de um funcionamento hipnótico e que ele não faz mais, não volta atrás, porque ele realiza a memória. Entendi. Vamos lá, vamos fazer pelo exemplo que é mais simples, né?
Sim. Quando eu estou dentro de uma hipnose clássica, eu coloco a minha vontade sobre o paciente. Tá? Sim. A gente faz uma sugestão o médico é que comanda. Isso. Quando eu estou fazendo ericksoniana, eu sei que se eu disser alguma coisa, faz parte do mundo desse paciente. Sim. E por fazer parte do paciente e ele perceber em si que aquilo faz diferença, ele leva aquilo a um novo funcionamento por nova memória. Então, Sim. se eu indico, né? Olha, você está vendo que você é uma pessoa bem esclarecida e que consegue perceber que estás fazendo contigo mesmo, né, essa dor toda por contração sua, né, que você pode fazer para modificar essa situação? Né? Aí a gente vai sugerindo, né? Será que se fizer algum tipo de ginástica não vai melhorar? Eu vou usar só a ginástica, né? Como eu ficaria com é completamente diferente. Agora você está fazendo ginástica, entende? Sim. Por quê? Porque quando eu coloco a hipnose clássica, eu corro o risco da pessoa entrar total na memória e na imagem, perdão. Quando eu coloco pela hipnose ericksoniana, eu levo esse paciente à sua construção de memória. Então, mesmo que ele saia depois do consultório, que ele vá para a vida dele, aquela memória agora faz sentido. Eu fiz um novo caminho, uma nova ponte de funcionamento. Bom, eu falei para essa situação em duas palavras, né? A sugestão e a indução. A sugestão é extremamente simples, é a imagem falada, né? Eu sugestiono o paciente, levo para ele uma situação que ele realmente sabe levar. A indução é um toque no paciente de tal forma que a sua percepção, a percepção do paciente, entenda que aquilo é para o bem dele. Entendi. Então, eu tenho uma região do corpo que é muito estressada, o que é muito comum as pessoas terem, por exemplo, disfunção gástrica, né? Quando é que eu tenho uma disfunção gástrica? Sim. Quando eu tenho estresse. Quando eu tenho uma patologia, uma coisa completamente diferente. Mas quando eu tenho uma disfunção, eu estou entrando num sistema de estresse. Se eu induzir esse paciente a entender que aquilo ali ele pode, a partir da sua percepção, relaxar aquela região, ele sai do sistema de estresse. Né? Se eu tenho, né, aquela dor no pescoço grande, né, e eu coloco, por exemplo, as mãos e vou pedindo para ele perceber o que está ocorrendo, se ele está conseguindo relaxar, e ele percebe que pode relaxar, ele fez memória, não volta a contrair. Interessante, doutor. Agora, juntem isso com tudo que a gente falou do sistema de estresse, juntemos também com o que são o sistema dos sonhos, e a gente tem uma bela terapia de acontecimento diário aqui dentro do consultório. Beleza. E aí se chama, você concluiu, né? Fez essa... E aí se pode dizer médico hipniatra? Isso. Então, porque o que mas todo hipniatra faz esse tipo de... faz esse tipo de... Não é a hipnose antiga, é essa que você falou. Por isso, hipniatra. Não, hipniatras são todos. Ah, ok. Hipniatria pega todos. Tá? O que vai fazer um hipniatra é aquele que trabalha ou com sugestão, ou com indução, ou com ambas. Tá. Você trabalha com indução. Eu trabalho com indução, sugestão, junto. Trabalho com tudo. Tá? Ok. É um trabalho direto. Que é a hipniatria ericksoniana. Pois é, eu não consigo entender esse nome. Pois é. É porque ela é uma maneira diferente. Ela é colocada, tanto a sugestão quanto a indução, são colocadas de acordo com o paciente. Entendi. Tá? O que ocorre? Por exemplo, né? Você está vendo onde é que está indo a sua vida? Eu vou mostrar uma sugestão. Né? Você está vendo que você pode cair num buraco?
O que acontece para uma pessoa que cai no buraco? Aí a pessoa vai falando, né? Ah, sei lá, fica com medo e tal. Pois é. Então, uma pessoa que está caminhando num lugar onde está cheio de buracos profundos, ele vai ter que ter sempre com ele uma corda. Porque quem cai num buraco vai ter que ter um jeito de sair do buraco. E ele pode ou ser saído por alguém, ou ele pode fazer uma maneira com a corda, com algum tipo de coisa, sair de buraco. Mais que depressa o paciente já começa. Ah, não, mas aí eu preciso daquela bota específica, né, que tem os pregos para poder subir. Olha, ver quanto equipamento uma pessoa... E ele vai fazendo memória, e vai se preparando para não cair de novo na situação. Que interessante, né? Vai dando, ele mesmo já vai descobrindo, né, Exato. Descobrindo as respostas, né, doutor? Muito interessante. Sim, e daí a psicoterapia vai funcionando, a pessoa vai se autoconhecendo cada vez mais e já vai se preparando para o estresse, né? Para quando o leão estiver chegando perto dele. Isso? A gente tem que descobrir que não existe mais leão perto da gente. Certo. Eu vou usar uma expressão bem mais simples, tá? E que aqui eu peço que me diga assim, que me perdoem se eu estiver agredindo alguma coisa, mas é muito mais simples, eu acho muito mais fácil. Né? Primeira coisa importante, vocês já viram um espírito com medo? Não. Não existe. Né? Não. Então, se eu imaginar o inconsciente como um espírito, o inconsciente nosso, o nosso funcionamento mental, ele não tem medo. Sim. Ele só vai ter medo se ele se imaginar corpo. Se, né, o pessoal... Isso é muito importante, eu acho que vale a pena aqui abrir. Eu sou espírita por escolha, né? Mas um espírito só fica muito atrapalhado, muito comprometido, quando ele se interpreta num corpo. Sim. Quando ele se imagina ainda com alguma coisa limitando a sua vida. E essa é uma das coisas que a gente, quando faz determinados trabalhos espirituais, vai mostrando. Querido, não tem corpo. Presta atenção. É isso aí. Não é assim. Né? Não tem essa coisa... Né? Então, fica mais fácil da gente entender aonde as pessoas se atrapalham. Né? Porque eu estou diante de um problema na minha vida que eu não tenho como resolver. Da onde que eu não tenho como resolver? Eu não quero a resolução que é possível, porque eu tenho medo. Sim. Aí começa lá vem de novo. Lá vem de novo o medo, é isso aí. Muito obrigada. Olha só, hoje, Horizonte, segunda-feira, com o doutor Fábio Mor, médico e pniatra. Está aqui conversando conosco sobre medicina, mente, corpo e Jung. Estamos tendo uma aula muito gostosa. Quero ler aqui também. Já temos pessoas no Facebook que já estão nos seguindo, já estão nos assistindo. Elci Beix, Walter Luiz Oliveira Santos, Rosemary Fritz Brum, Daniela Castro, muito obrigada pela companhia, gente. Adriana Peter, Maria Luísa Pereira. Então, eu vou ler aqui, que acho que já tem aqui uma pergunta da Adriana Peter. Interessante assunto, algo que me intriga muito. Não sonho nunca com meu pai, que faleceu há 35 anos. Era muito apegada a ele. Já com minha mãe, que também faleceu, sonho demais. Vou ler também da Maria Luísa Pereira, e depois você vê o que você pode dizer para elas, tá, Fábio, doutor Fábio? Maria Luísa Pereira, boa tarde. Já ouvi de um médico que o que vivemos ou pensamos 20 minutos antes de dormir vai aparecer no sonho. Vai aparecer no meu sonho, no caso, né? Existe uma possibilidade para isso? Tá. Outra pergunta. Hipnose é gravada hoje? Se grava uma hipnose? Obrigada também para a Cristina Rosa, que está aqui conosco. Então, são três... A primeira é a Adriana, né? Adriana. Que não sonha com o pai, mas sonha com a mãe. Então, Adriana, o que é importante a gente entender
é que o sonho não tem a ver com o nosso desejo. Ele tem a ver com o que o inconsciente quer expressar para ti. Se ele está fazendo a figura da tua mãe o tempo todo contigo, provavelmente ele esteja falando daquelas coisas que mãe tem como imagem, como conceito, sobre o teu autocuidado, sobre o que tu precisa fazer contigo, o como tá. Se a gente for olhar os diálogos ou as situações todas com a tua mãe, vão mostrar aonde estão as dificuldades que tu estás tendo na tua vida. Nós temos assim, eu quero sonhar com fulano Beltrano, que é a segunda, assim, né? Bem, veja assim, existe uma possibilidade de eu fazer determinadas atitudes para sonhar com o que eu quiser? Sim, mas essas figuras, na maioria dos casos, vão mostrar o que o inconsciente quer te passar. Se botar o pai, ele vai, que nem a Adriana está querendo, botar o pai, ele vai de novo questionar alguma coisa que ele está trazendo a figura da mãe, que é mais fácil. A coisa toda, se eu pensar 20 minutos antes, sabe? A maneira que isso aí é colocado são para as pessoas que conseguem fazer autotranse, um transe hipnótico muito profundo antes de dormir. Mas veja, eu já estou indo para o transe para esclarecer uma determinada situação. Então, se eu tenho uma habilidade de autotranse, eu consigo fazer isso. Né? Mas requer um treinamento bem grande para acontecer. E não é, vamos dizer, 100% das vezes que isso vai acontecer. A terceira, qual era a terceira parte? Liga o fone, Léa. Eu estou mutada agora. Se uma sessão de hipnose é gravada hoje em dia, se grava? Não, é que ela está imaginando uma sessão de hipnose onde se perde a consciência. Tá? Quando tu faz um transe ativo muito alto, com pessoas que a gente chama de sonambúlicas, que são aquelas capazes de fazer um transe muito profundo. Bem, existem colegas que fazem esse tipo de trabalho e gravam para que a pessoa veja qual é que é o trabalho. No meu caso, não existe gravação, porque eu tive só um caso aqui em 20 anos em que o paciente teve, que dormiu, não conseguiu se lembrar do transe. Todos se lembraram, todos sabem do que a gente fala, a gente volta a falar ou no final da sessão ou na sessão seguinte sobre tudo o que aconteceu naquele transe. Tá? Vão deles, tá? Esses transes, a partir do sonho é que a gente vai ver se precisa fazer uma situação que a gente vai chamar de regressão, por exemplo. O fato do sonho levar a gente a uma atitude do passado. Sim. Né? Vou usar um exemplo bem simples. Um paciente sonha que ele está se encontrando com pessoas há que 15 anos ele não vê. Então, aqui está acontecendo uma regressão. O que estava acontecendo 15 anos atrás? Então, nós entramos por aí. Se ele não tiver memória, eu estou autorizado a induzi-lo a um transe hipnótico, onde ele vai procurar, com várias memórias, voltar 15 anos atrás para tentar achar o que está acontecendo. E isso é mais simples do que a gente imagina, acontece bastante. Incrível, né? Eu tenho aqui mas isso que eu ia lhe perguntar. Tem pessoas que não lembram dos sonhos, mas o fato é que dizem, né, que a gente sempre sonha. Não só dizem, como é verdade. Como? É verdade, a gente sonha sempre. Sonha sempre, mas, por exemplo, a gente sonha sempre, mas eu não me lembro nunca, Léa, não me lembro quase nunca dos meus sonhos. Bom, duas coisas são importantes aí. Primeiro, existe uma parte do sonho
que é uma conversa do inconsciente com o corpo sem a necessidade da consciência. E aí eu não vou me lembrar do sonho. Tá? Porque já foi resolvido. Sim, existe sim. uma outra parte que o sonho está tentando trazer para a consciência, o sonho inconsciente, perdão, está tentando trazer em sonho para a consciência, mas está muito difícil para essa consciência entrar, se abrir para essa situação, por algum motivo. Nesses casos, é que a gente faz bastante indução corporal, de relaxamento. Porque se o corpo estiver bastante relaxado, né, a interpretação do inconsciente vai ser em que ele pode trazer o sonho que a consciência consegue pegar as imagens. E aí vai pegando. Tá? Aqui, vários pacientes chegam aqui, tá, doutor, eu vim aqui me tratar porque fulano de tal, a fulana de tal me indicou, mas eu não sonho. Se não te assusta que tu vai te lembrar do sonho, sonhar tu sonha. E aí eles voltam já na segunda sessão com os sonhos. A gente induz um relaxamento profundo e eles já voltam com os sonhos. Tá. Vou entender, então, que eu já me resolvo, né? Por lá mesmo e já entro. Mas quanto mais eu tenho... É que quanto mais eu tenho um procedimento de funcionamento mental muito grande, atitudes que nós vamos chamar próximas à religiosidade profunda, tão mais fácil eu resolvo coisas corporais. Tá? Por quê? Porque a qualidade do funcionamento de religiosidades profundas, isso não é uma teoria do Jung, são outras teorias, né? Eles simplesmente já estão preparando o corpo para aquela coisa toda de manter-se como uma capa que sai, mas que permite que a vida continue. Então, muita coisa do meu dia a dia, que é o medo de morte, ou o medo de não comer, ou o medo... Eu sei que não existe. Então, eu não tenho uma quantidade de sonhos nessa região em pacientes que têm essa coisa mais tranquila. Sim. Tá? Legal. Legal. Os sonhos que eu me lembrei, eu estava fazendo terapia na época e foram tremendamente reveladores, né? Eu precisava daquele sonho para fazer a interpretação, obviamente, né? Mas depois de mais velha, nunca mais lembro do meu sonho, que é o contrário da minha filha. A minha filha sonha terrivelmente, tem um livrinho do lado de tanto que escreve. Adriana Petter, Freud seria o biológico e Jung o espiritual? Tem como separar os dois? Na verdade, o que acontece é assim, sim, separados no conceito. Freud fez todo um entendimento a partir de uma situação, que é a sexualidade. Né? Então, Freud ele vai explicar toda a vida, todas as teorias, ou a melhor maneira de fazer aquela teoria, a partir de um entendimento sexual. O Jung leva isso para o sagrado, para uma coisa mais profunda. Porque ele brinca, a última frase que o Jung falou para o Freud, né? Quando o Freud disse, para mim o sexo é a coisa mais importante e tem que ser levada em conta, aí ele disse, isso porque os seus pacientes nunca passaram fome, porque aqueles pacientes que passam fome não se preocupam com sexo. Tá? Então, nós temos que entender essa diferença. Tá? E Freud tem também várias coisas do ponto de vista, como os mecanismos de defesa, que são atitudes extremamente mentais, né? Maravilhosos. Tá? São conceitos muito interessantes. Mas a diferença entre eles não é se um é mais corporal, é a maneira de abordar. Né? O Jung procura o tempo todo tu entender o que tu tem de valor profundo. O Freud, o que eu tenho na relação direta, explicado a partir da sexualidade. Beleza. Muito obrigada, doutor Fábio. Ricardo Coelho, falando aqui daquele buraco sem fim, né? O poço, né? Vamos dizer assim. Ó. Pois é. E quando alguém te coloca num buraco que parece que não tem fim? No Brasil, por exemplo, politicamente falando, colocar uma parcela da população no fundo de um poço e dizem depois do fundo
que ainda tem um alçapão. Como sair? E por falar em sonhos, vivemos um pesadelo que também parece não ter fim. Aí agora aqui ele está, né, misturando o que a vida... Olha, pois é, eu vou te dizer uma coisa muito interessante. Em 1937, o Jung tratou muitos alemães. E até porque ele é suíço, mas ele é suíço da parte alemã. Então Sim. Ele tem a fluência alemã e tudo mais, e muitos alemães faziam tratamento com ele. E o Jung, né, estava apavorado, chamou quem podia, porque através dos sonhos de 1936, de 1937, ele estava antevendo todas as coisas da Segunda Guerra Mundial. Tá? Sonhos mostravam que iria acontecer uma coisa extremamente grave, um genocídio muito grande, tudo isso ele foi capaz. Tanto isso é verdade, que se sabe que o Jung foi uma das pessoas que ajudou o Freud a sair de Viena do início da guerra. Né? Sim. Tá? Então, tu vê, se nós pudéssemos pegar uma quantidade de sonhos o suficientes dessa nação, nós teríamos uma boa chance. A questão toda era quantas pessoas iam ouvir os sonhos, né? Sim. Iam querer trabalhá-los, né? E que a gente daí... E interpretá-los, né? E entendê-los, né? Uhum. É isso aí que está faltando. Se as pessoas, né? Só o fato de estar, né, doutor, em pandemia, né, isolados, obrigados a estar passando por toda essa situação inusitada, né, que é mundial, e aqui no Brasil uma calamidade. Se as pessoas dentro de casa, ou se as pessoas que estão na rua, prestassem mais atenção e se esforçassem em fazer um pouquinho mais, né, e entender e analisar, nós estaríamos já no outro degrauzinho. Se as pessoas não analisam e nem fazem análise, nem a crítica, né, em relação ao que a gente vive externamente, né, imagina internamente, né, os nossos sonhos. É o que eu acho, né, o que eu penso. E uma das coisas interessantes da gente observar é que nós temos uma ideia muito de individual. Sim. Né? Nós somos um país do primeiro eu. Né? Segundo eu, terceiro eu. Lá, de vez em quando, né, eu posso dar um dinheiro para alguém fazer caridade. Eu nunca tenho uma responsabilidade para com a minha sociedade, para com as pessoas que eu convivo. Né? Então, se eu estou cansado da pandemia, eu me permito aí fazer uma aglomeração. Né? Sim. Infelizmente, nós somos obrigados a fazer uma maneira de frear que é extremamente forte. Né? Quer dizer, não se fica mais sentado na praia. A gente sabe que dentro da praia aberta a quantidade de contaminação é muito pequena. Mas, Sim. se todo mundo for junto na banca pedir a comida, ficar esperando e sem máscara lá, que era o que acontecia, aí eu passo, né, a Covid para Deus e todo mundo. É isso aí. E aí eu não tenho que usar máscara só para me proteger. Eu tenho que usar máscara porque é meu compromisso com a outra pessoa. O valor de estar numa sociedade é meu. Não é alguém que me diz. Né? É meu. Sim. E isso nós não temos. Isso é uma coisa que o país precisa muito se desenvolver. Aqui eu vou entrando numa opinião também de vez em quando para... Ah, mas é isso aí, programa Horizonte é para isso. Tá certo. Queremos as opiniões de todas nós. Eu vivo dando minha opinião aqui. A Verinha também. Tá certo, é por aí. Eu estou aqui no YouTube, no chat do YouTube, tem Maurício Freita dando boa tarde, Carlinda Maria da Silva, boa tarde, Rafael Maciel. Boa tarde, parabéns novamente pela condução da entrevista. Excelente tema. Uma pergunta para o Dr. Fábio, o Rafael. Rafael Maciel é um convidado, né, que já esteve aqui conosco. Ele é professor de yoga. Ele pergunta aqui, ó,
Relaxamento muscular do paciente favorece a hipnose ou a hipnose induz ao relaxamento muscular? Grato. As duas, obrigado, Rafael. As duas são verdadeiras. Tá? Por exemplo, se eu pegar uma pessoa que tem um conhecimento de yoga, com um relaxamento muscular muito profundo, ele tem uma facilidade maior de entrar em transe. Tá? E ele tem também, né, uma facilidade grande de entrar em meditação, que não pode ser confundido com transe. Tá? Sim, pode ser feito. Quando eu levo um paciente a um transe profundo por percepção, ele percebe o relaxamento dele, ele não perde a consciência e vai indo, ele também entra, a partir do transe, entra no relaxamento. Muito bem. Verinha, quer participar? Sim, eu tenho uma pergunta aqui, eu não sei se, acho que talvez até já tenha comentado dentro do outro assunto, mas vamos lá. E como o corpo foi fragmentado na ilusão de entendê-lo, controlá-lo e tratá-lo? Como é que o corpo foi fragmentado? Essa é a ideia do cartesianismo. A ideia Isso. É a ideia cartesiana, tá? Então, tudo que é do espírito, eu fragmento o corpo e tento entender por patologia, tá? Que é essa ideia que tem. Se eu tenho um problema de estômago, eu vou num gastro. Se eu tenho um problema de coração, eu vou num cardiologista. Né? Se eu tenho um problema de dor na coluna, eu vou no ortopedista. Eu fico fragmentado. Em nenhum momento, se eu juntar todas essas coisas, eu posso me dar conta que eu estou tendo várias situações de estresse. Né? Quer dizer, vamos de novo para aquela coisa assim, né? Quando nós dizemos que alguém está apaixonado, né? Como é que a gente sabe, né? Eu saí com a fulana, eu nem sabia, eu gaguejei, né? Meu coração estava pulando, né? E a perna estava tremendo. Então, sim, gaguejar, sudorese e tudo mais, né, doutor? O que nós estamos falando? De medo. Estresse. Está com medo. Está com medo do amor, medo da paixão. Estou com medo de não ser aceito. Estou com medo de correspondido, né? Porque, veja só, a ideia é se eu vou prestar corporalmente para aquela pessoa. Se eu estou pensando no funcionamento totalmente inconsciente, mental do relacionamento, eu não tenho nenhuma reação desse tipo. Né? Eu estou aqui porque eu tenho, né, por essa pessoa, um carinho muito grande, um desejo grande de estar com ela, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. E sou eu que estou dizendo fidelidade. Eu não estou cobrando fidelidade. Sou eu que... São todas atitudes totalmente psicológicas. Agora, quando nós estamos aqui no nosso dia a dia, nós ficamos... Será que, né, vai ter traição aí no meio? Será que ele vai fazer outra pessoa? O que vai acontecer? Né? E por aí afora, quando eu entro nessa história, o que eu estou fazendo? Um monte de medo, um monte de estresse. Será que essa pessoa já não teve outra pessoa e ela prefere porque o outro é mais alto, porque a pessoa é mais magra, é mais gorda? Será que... Entende? Eu morro de medo de coisas que, se a gente for olhar do ponto de vista de relação, não tem fundamento. Mas eu crio. E aí eu tenho sudorese, batimento cardíaco acelerado e por aí afora. Então, isso é a importância que a gente tem do entendimento. Às vezes aqui os pacientes me perguntam, né? Mas então, se a gente vai ter um primeiro encontro com uma pessoa, com a profundidade toda, o que eu tenho que saber? Aonde ela se atrapalha. Porque eu vou conviver com uma pessoa, né, que se atrapalha em alguma coisa. Né? Até onde eu sei, ninguém casa com a pessoa perfeita. Né? Pelo menos até agora eu não tive notícia nenhuma. Nem então, existe pessoa perfeita nesse mundo, né? Então, eu vou ter que saber lidar e conviver com aquilo que a pessoa se atrapalha. Com a parte que a pessoa é boa, eu não preciso de amor para conviver. Verdade, agora, é tranquilo, né? Sim.
Então agora, onde é que ela se atrapalha? Sei lá, se atrapalha tendo pouca paciência. Bom, então eu tenho que saber se é isso que eu quero para mim na minha vida. E como é que eu vou lidar com isso? Isso não significa aceitar, isso significa que eu vou ter que lidar com isso. Eu não vou poder entrar em estresse e não vou poder fugir disso. Né? É uma coisa que vai acontecer e que eu vou ter que estar pronto para lidar. Aí sim, aí eu estou falando de sentimento. E esse é o sentimento profundo de uma relação que o Jung fala. Interessante. A falta de iniciativa também, né, doutor? A falta de iniciativa, que às vezes a pessoa fica assim, mas só eu que resolvo tudo, né? A outra pessoa não resolve, mas aí tu tem que saber, né, fazer esse meio de campo aí, né? E eu estou resolvendo o tempo todo a vida dele, o errado sou eu. Sim. Claro. Eu não tenho nada que ficar resolvendo a vida dos outros. Claro, lógico. Agora, eu vou ter que entender que não resolver as coisas para o outro é amor. Exatamente. E cobrar... Não precisa entender. Exatamente. E não ficar na cobrança e no controle, né? E exigindo que a pessoa faça exatamente aquilo que eu quero receber. Então, nesse momento, quando eu estou fazendo isso, eu estou fazendo o inverso de amor. Sim. Para o Jung, o inverso de amor é poder. Isso. Eu atuo no poder, eu não tenho sentimento. Os dois são altamente inversos. Exatamente. Quando um está, o outro não está. Exatamente. O ser humano tem que entender mais de empatia, não é mesmo, doutor Fábio? Sem dúvida. Enquanto nós acharmos que só nós temos a solução, né, é muito interessante. O Jung conta a história das tribos que ele encontrou na vida, né? Ele teve com várias áreas primitivas, e o comum era de manhã todos se reunirem, né? Uma espécie de café da manhã, alguma coisa assim e tal, e então contavam os sonhos deles, né? E toda a vida só começava depois que eles se entendiam no que estava acontecendo nos sonhos. Né? Bem interessante. É isso aí. E ao mesmo tempo, né? Imagina o quanto a gente pode ajudar e quanto a gente pode crescer juntos quando nós estamos trazendo tudo para a mesma sintonia, o mesmo jeito funcionante de objetivo. Livres, né? Livres de qualquer sentimento, né? Ao contrário. Aí chega o diálogo, né, doutor? O diálogo aí, né, também é importante, né? Porque para chegar nesse nível aí, né, é importante a conversa, né? Isso. A conversa aberta, franca, né? Aqui é importante, Léia, sim, com todo o sentimento, mas livre das emoções. Sim, livres, porque a Verinha queria falar e eu deixei. Livres desses sentimentos, né? Controle, poder, né? Então, eles não assim são vai, sentimentos. né? Sim. Essa é uma coisa importante. Eles não são sentimentos. Não são. Não, vamos lá, vamos para esse conceito, porque isso aqui, olha, normalmente dura uma bronca do tamanho de um bode. Tá? A diferença entre bota a bronca aí, então. E emoção. Né? Ok, emoção. Tá certo. O que é uma emoção? Como? Sentimento. O que é uma emoção? Emoção. O que é uma emoção? Emoção de alegria, de prazer, uma emoção, uma sensação. Vai ter que ter uma sensação junto. Sensação. Toda emoção tem uma sensação junto. Sentimento é uma decisão minha. Por exemplo, né, que eu falei para vocês, né, quando a gente está lá no casamento, né, a única parte que é sentimento verdadeiro é quando eu olho para a pessoa e digo que vou estar com ela na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. E que eu vou dar fidelidade. Né? Eu quero esta situação. Antigamente, né, o cara levantava a espada, né, colocava, né, meu rei, esta espada está à sua disposição. Porque o senhor só pensa no bem do povo. Depois descobriram que não pensava no bem do povo de todo mundo. E aí mudava de opinião. Mas o sentimento é igual. Isso é um sentimento para Jung. Tá? É quando eu tomo uma atitude pensada
a partir dos conceitos meus internos. Sou eu quem quero alguma coisa. Quando eu tenho uma emoção, existe uma resposta corporal junto. Perfeito. Então, eu tenho raiva, né? Tenho várias situações que são as emoções. Elas são importantes porque com as emoções a gente vai fazer uma vivência de educação. Com o sentimento, né? Se a gente for olhar, e principalmente de amor, não existe em nenhum livro sagrado que a gente precise aprender. Nós precisamos viver o amor. Sim. Portanto, todos nós sabemos isso, querendo ou não. Né? É muito interessante, não tem nenhum que diz assim, você vai fazer um curso de 3 meses para entender o que é o amor. Não tem. Agora, quer ver que coisa interessante? Para eu poder apaziguar, para eu poder tranquilizar as minhas emoções, eu preciso de paz. E existe em todas as escrituras, né? Jesus cansa de dizer, eu vos dou a minha paz. Quem tem paz, educa a emoção. Maravilha. Maravilha. Adorei essa história do sentimento e emoção. Emoção, sensação e o sentimento, atitude. Sentimento. A atitude da pessoa. O egóico, né? O ego. É o ego a partir do teu inconsciente. Eu quero. Não é a forma da pessoa, não é o jeito da pessoa, né? Não é se vibra do mesmo jeito. Não, eu quero. Existe uma força grande minha com essa situação. Eu quero. E isso é maravilhoso. A decisão da gente. Uhum. Tá bom. É quando se toma a decisão de, por exemplo, não vou fumar mais, não vou mais tomar bebida de álcool, né? Vou regrar minha alimentação, né? Então, tomou aquela decisão e tu vai fazer. Perfeito. Porque ninguém disse assim, eu não fui lá, a Lena me disse, olha, tu tem que cuidar da tua dieta. Ninguém falou, exatamente. Muito interessante, doutor. 16h09, estamos aqui, agora que chegou no momento legal. Já estamos com bastante pessoas aqui no Facebook. A Adriana diz assim, o sobressalto, por exemplo, voltando para os sonhos, um sonho impactante ou um sonho erótico ou um pesadelo. Minha dúvida sempre foi essa, que parte do inconsciente esses tipos de sonhos nos despertam. E o corpo reage mesmo dormindo, suor, taquicardia, com um pesadelo, por exemplo. Na hipnose, isso pode acontecer como indução. Quero agradecer as outras pessoas que estão aqui conosco, Terezinha Moreira, Lúcia dos Santos. A Lúcia depois tem mais alguma coisa. E a Rosemary diz assim, ó, o isolamento social com a pandemia tem afetado a produção do sonho? Em que sentido? E a Lúcia? Vê que, quando a gente entra em sonho, vem, né, aos borbotões as coisas. Vamos lá, vamos responder. Deixa eu responder essa pergunta aqui, que é importante. O da Adriana, que fala sobre a reação do corpo, né, do suor, então, sonho erótico, quais são os locais, né, do inconsciente, essa aí. Não são locais. O inconsciente se expressa a partir das tuas memórias. As memórias têm ligação corporal, porque fazem parte do cérebro. Portanto, eu vou ter uma reação corporal a partir de uma memória evocada a partir do sonho do inconsciente, e não o inverso. Entende? Não é o meu corpo que manda o inconsciente sonhar. É o meu inconsciente que manda o meu corpo reagir. Essa é a primeira parte ali importante. Então, se eu estou, né, entendendo que eu estou trazendo para mim uma atitude de estresse, eu corro o risco, sim, de fazer um monte de respostas corporais de estresse, inclusive acordar de sobressalto. Porque o animal que acorda de sobressalto, acorda porque está com medo. Sim. Ele não acorda porque está feliz, né, de sobressalto. Não existe isso. Tá? Então, para a gente ir entendendo da situação. Tá? Depois, tem uma outra situação que ela coloca ali, que eu não estou me lembrando, a segunda. Que o corpo reage? Sim. Suor, taquicardia? Então, o corpo reage às imagens que
que estão acontecendo a partir do inconsciente. Existe uma ligação e vários sonhos que a gente tem, várias partes do sonho, que é uma conversa do inconsciente com o corpo. A mente é que não tem nada que ver. Nós botamos nós deixamos a mente muito dona de si. E a mente não é para isso, né? A mente é para facilitar a expressão do inconsciente e do corpo, e não para tomar conta deles. Isso é muito importante. Tanto que o Jung cansa de dizer que tem que acontecer, né, a derrocada do ego para que possa se expressar as melhores coisas. Isso é uma frase muito comum dele, né? E ele diz que a maior parte das pessoas tem grandes sofrimentos por causa da arrogância do ego. Quando o ego se arroga dono de muita coisa. Uhum. Bom, depois teve um outro que pergunta também de sonhos, né? Que foi assim, o isolamento social com a pandemia tem afetado a produção do sonho? Em que sentido? A gente meio que comentou anteriormente, não? Por incrível que pareça, né, tem aumentado a quantidade de sonhos. Porque o que acaba acontecendo, como tu diminui muito as tuas atividades corporais, de se movimentar, né, o sono consegue ser mais calmo, mais tranquilo. Então, a tendência é as pessoas sonharem mais. Ok. Muito obrigada. Aqui, Lúcia dos Santos. Tenho sonhos frequentemente que estou caindo. E outro, que também estou caindo, eu vou mais ou menos assim fazer o que eu achei, porque tem erro assim de digitação, né? Daí ficou confuso. Então ela diz assim: tenho sonhos frequentemente que estou caindo, dirigindo, e que me acompanha, que eu acho que ela cai numa fossa, vejo muitas fezes. Isso me dá muito medo, porque a fossa é enorme. Então, os sonhos das pessoas que estão caindo, é muito comum esse tipo de sonho, né? Quando é que eu caio? Eu tenho que olhar para a imagem, né? Quando é que eu caio? Quando eu não estou cuidando de mim. Sim. Tá? Ou por algum motivo, né, eu me descuidei. Então, tu vê, a primeira coisa interessante que ela tem que olhar é o que ela está se descuidando. Sim. Né? Depois, ela diz que está dirigindo também, né? Que seria outro tipo de sonho que ela estaria dirigindo. Né? Então, aí tem todo um símbolo, né, nosso de sociedade, que quem está dirigindo está conduzindo a sua vida. Então, tu vê que ela cai frequente, mas ela ainda se acha na condução da vida dela. Sim. E ela, então, cai num buraco, ou teve um sonho, que caiu num buraco cheio de fezes. Né? Quando que eu caio num buraco cheio de fezes? Quando eu não estou percebendo absolutamente nada em volta de mim. Né? Porque vamos combinar que até antes de cair eu já senti até o cheiro. Sim. Tá? Então eu não estou levando a minha percepção, a qualidade minha de sensação, eu não estou levando na quantidade que eu preciso. Aí a gente teria que entrar em todo o conhecimento do que está acontecendo para poder terminar. Mas eu estou só mostrando como é que a gente começa naquele básico do sonho. Para eu cair num lugar cheio de fezes, eu estou tão fora da minha percepção que nem cheiro eu estou tendo. Sim. Tem que procurar interpretar mais esses sonhos, né? Verdade. Vamos ver aqui. Mais alguma coisa? São 16 horas e 16 minutos. Estamos aqui com o Dr. Fábio, médico e peniatra, conversando conosco sobre medicina, mente, corpo e Jung. Alguma coisa importante que tu queira nos dizer que não foi dito aqui, passou, né? Alguma coisa importante do Jung? Tem uma coisa que eu acho interessante em que as pessoas confundem bastante, porque o Jung seria místico, o Jung seria, né, de alguma coisa. Bom, só vai ser místico uma personalidade, né,
se ele demonstrar alguma ideia muito próxima de uma seita, né? E não é o caso de Jung. Jung em nenhum momento se fez, obrigou alguém em seita a aceitar pura e simplesmente os seus conceitos. Muito pelo contrário, né? O objetivo sempre do Jung, enquanto vivo e depois nos seus livros, é que a gente abra cada vez mais a qualidade para entender o que é este sagrado, né? É daí que ele começa com a história toda do místico, né? Nós procuramos o nosso sagrado. Sagrado para o Jung é exatamente os conceitos que eu tenho de melhor valor, que é o sentimento. Sim. Né? Então, se eu tenho esses conceitos bem colocados, eu sei como é que eu vou agir na vida. Ou, pelo menos, eu tenho um norte capaz de educar as minhas emoções a ponto de eu poder ter uma relação mais profunda com tudo que é meu. Acho que isso é muito importante, né? O Jung fala de várias coisas assim. Tem uma história de um grande cientista da época, é preferível não dizer o nome dele, que ele se dizia ateu, 5 estrelas, que não acreditava em nada, mas os sonhos todos dele eram sonhos religiosos, né? Ou ele se encontrar com a Virgem Maria, ou ele estava no meio dos anjos. Imagina para um ateu, né? Imagina para um ateu passar sonhando. Ele teve simplesmente 435 sonhos que eram todos eles confirmados como religiosos, tá? Desses o Jung pegou só 40 e fez um dos livros do Jung são só com os sonhos dele, tá? Por quê? Porque ele mostrava o tempo todo que o que estava acontecendo é que ele não entendia as coisas que vinham do inconsciente. E aí o Jung dizia para ele: o teu problema é que a tua religiosidade é muito alta. E se tu não olhar para isso, o que vai acabar acontecendo é que tu não vai entender. E aí, aos poucos, esse cara viu que ele, entre aspas, se dizendo um sujeito ateu, ele fazia muito mais coisas, né, religiosas do que muito religioso. E isso, então, fez com que ele entendesse uma bela parte da vida dele. Verinha? Muito bem, né, doutor? Mas a gente vê, também percebe nessa função aí de pandemia, de isolamento, que as pessoas estarem tão muito só em casa, até estão muitos com a família, mas estão só, né? Como a pessoa vai conseguir, doutor, assim, se autoconhecer e buscar esse equilíbrio? O que o senhor nos falaria assim a respeito dessa questão assim? Deste isolamento, da pessoa se sentir só. Ela está, muitas vezes, com alguém, mas está só e não sabe lidar com esse sentimento, com essas emoções, inclusive, a partir daí, há muitas que têm sonhos perturbadores. Sem dúvida. Tá? Eu acho que tem algumas coisas assim que são interessantes. A primeira que eu acho muito condizente é que, por mais que a gente, né, imagine, mesmo sem ter pandemia, existem pessoas no mundo inteiro que se isolam, né, por algum motivo, na maior parte delas religiosa, né? Vão ficar totalmente eremitas, né? O que faz essas pessoas entrarem nesse processo de ficarem sem contato com os humanos? Essa é a grande pergunta que a gente tem que fazer, né? Por que eles se isolam? Por que eles vão para a montanha e passam 3 anos, 5 anos, 8 anos sem contato nenhum, sem falar com ninguém? Porque para eles o valor que ele tem que levar em consideração é muito mais o processo espiritual, o processo de entendimento do sentimento, do que a quantidade de contato com as pessoas. Quando nós olhamos o nosso mundo ocidental, nós medimos alegria, felicidade, muitas vezes amor, pela quantidade de sensações que nós temos no nosso dia a dia. Quando, por algum motivo, as nossas sensações saem, eu simplesmente vou entrar num
estresse, num medo muito grande. E aí eu vou passar para o meu inconsciente, né, para que ele lide, me ajude a fazer o que eu posso fazer para voltar para o mundo das sensações que eu estava escolhendo antes. Né? O que nós assistimos de cadeira cativa do que aconteceu no carnaval, e agora nós estamos pagando preço, é que as pessoas saíram a se abraçar, os adolescentes e os adultos jovens saíram a conviver, a fazer desesperadamente horrores de coisas que sempre trouxeram sensação. Em nenhum momento nós conseguimos fazer com que as pessoas entendessem que, por exemplo, esse tipo de contato que estamos tendo aqui não nos deixa solitários. Sim. Só que eu vou ter que dar esse valor. Eu vou ter que dizer que eu não preciso do toque, que eu não preciso da imagem de 3D, que eu tenho que dar esse valor. Veja que isso tem que ser um movimento onde eu preciso participar diretamente. Transformar num valor. Eu vou pegar um gancho que vocês estão falando em solitário, solidão. Eu passei para o Dr. Fábio, antes de nosso encontro, uma frase, né? Um pensamento do Jung, que a Beatriz Fagundes, né, a proprietária da Rádio Manaua, ela já vem falando, né? Ela encontrou este texto, passou para mim, e tem dito isso nos programas dela, e a gente vai pedir aqui para ti, né? Que é estudioso do Jung, faz a psicoterapia, diz assim, ó, a solidão é perigosa e viciante. Quando você se dá conta da paz que existe nela, não quer mais lidar com as pessoas. Carl Jung. Isso. O que ele quer falar aqui é do que é o processo de individuação quando eu descubro a parte totalmente espiritual que eu tenho. Tá? O Jung fala isso dentro de um contexto, onde ele está explicando uma série de coisas. Ele fala por que uma pessoa é capaz de ser eremita. Porque quando eu estou só, eu tenho uma habilidade muito maior para poder receber ou para poder desenvolver aquilo que nós chamamos de paz. Quando eu tenho uma paz muito grande, muitas vezes eu não quero ser perturbado na minha paz, para que eu possa continuar fazendo o meu processo mais profundo de todos eles, que aqui a gente pode chamar de espiritual ou mental profundo. Tá? Mas para a gente poder conversar aqui, eu acho que o espiritual fica mais claro. Né? Sim. Eu só me entendo precisando de conversa, de toques, quando eu entendo que esse mundo é o que mais existe. Né? Agora, se eu entendo que existe um mundo totalmente espiritual, eu necessariamente não necessito. Não é que eu não ache bom. Sim. Mas eu descubro que eu não necessito. É neste sentido que vai me facilitar a entrada de um funcionamento profundo do ponto de vista de inconsciente. Sim. Mas é muito comum. É muito comum, eu tenho relatos de pessoas, por exemplo, que estão fazendo terapia aqui comigo, e com a pandemia, eles conseguiram evoluir muito mais rápido, porque eles ficaram muito mais sós. Sim. Tiveram a oportunidade, né, de reconhecer e de novo, trazer esses novos conceitos. Dizer que são eles que querem isso. Né? Que queres? Né? É outra pergunta importantíssima. Né? Que queres? Né? Isso aí. Jesus, é isso aí. Quando a gente olha, né, Jesus não fez nenhum milagre sem antes perguntar o que queres. É verdade, é verdade. Ninguém pediu $1 milhão. É isso aí, eu acho que agora o Dr. Fábio, especialista em Jung, né, nos deu uma maior clareza, né, Verinha, sobre este pensamento do Jung, é verdade, que é muito profundo, né, profundo, mas ao mesmo tempo, quando ele fala ali, não quer mais lidar com as pessoas daí já não têm a profundidade do entendimento, né, que foi esclarecido agora aqui, a gente se assusta. Jung tinha algumas maneiras de falar
em que ele mesmo dizia que ele preferia não falar porque ele achava que falava, entre aspas, mal, né? Porque o que ele queria dizer são dos problemas das pessoas. Claro. Uhum. É isso aí. É isso aí, maravilha. Tem aqui bem muito rapidinho, bom. Só para eu não ficar devendo para o Ricardo Coelho, porque como a gente sempre pede, né? Faça o programa junto conosco, né? Sem vocês o programa não acontece. Verdade. Quero agradecer todas as perguntas e mensagens e colaborações que os nossos ouvintes nos enviaram, nossos internautas, né? Que estavam ali na live do Facebook. O Ricardo Coelho pergunta aqui pelo WhatsApp. O que o doutor Fábio acha da teoria de vidas passadas? Bem, aqui nós vamos falar da teoria de vidas passadas, né, em duas maneiras. Quando nós vamos falar no que a pessoa tem de lembranças de vida passada por algum motivo, do ponto de vista de Jung, a gente vai trabalhar como se for um sonho. Sim. Então eu vou olhar da mesma maneira que é um sonho. Quando eu entro pela hipniatria, então eu vou ter que ver qual o conceito do que está ocorrendo na vida passada. Né? Eu sigo o Brian Weiss, tá? Que é um hipniatra que faz também, né, bastante regressão e que ele interpreta e traz não só a regressão, mas a progressão, que é mais importante. Vamos dar um exemplo disso para ficar mais fácil. Né? Quando eu regrido a vida passada e me descubro que eu era o algoz, aquele que cortava a cabeça lá na Idade Média. Isso, né? Lá na França, lá, né? Estou eu lá, eu e a guilhotina, né? Tchum, tchum, tá. Bem, eu tenho que primeiro entender o que era aquilo naquela época. Porque se eu trouxer o conceito puro e simples para agora, eu vou enlouquecer, né? Sim. Né? Mas naquela época, se eu não fosse o cara da guilhotina, se eu não me dispusesse a ser, eu teria uma grande chance de fazer parte do outro lado do show da guilhotina, que é botar a minha cabeça ali. Né? Porque se não se tinha não, isso aqui eu não posso fazer. Não tinha uma organização, né, da área de emprego e tudo mais. Então, se naquela época eu tinha essa habilidade de poder lidar com a guilhotina de tal forma que eu não trazia, talvez, quando eu venho trazer essa habilidade minha para cá, eu possa entender que agora eu posso dizer não para várias atitudes minhas. Várias coisas. É isso. Quer dizer, se eu tenho um monstro, aquilo que a gente estava falando no começo, sobre os japoneses, né? Se eu tenho um monstro dentro de mim, cabe a mim dizer não para esse monstro. Isso aí. Cabe a mim apaziguar esse monstro, ou cabe a mim exterminar esse monstro. Livre-arbítrio. Muitas vezes, quer dizer, que se eu trago isso, eu tenho que entender isso. E não que eu vim pagar carnê aqui. Né? Claro. Pagar carnê é fora daqui, né? É quando eu estou lá no umbral, aí eu pago o carnê. Sim. Mas se não, quando eu venho para cá, eu venho para exercer. É completamente diferente. Né? É isso aí. Então eu acho que essa é coisa bem importante. Maravilha, doutor Fábio. Só agora para finalizar, um comentário da nossa querida Marilene Pullman, em função àquela interpretação do pensamento do Jung. Ela diz que amou, amei, diz ela. Fico mais tranquila por adorar estar sozinha em casa. Ela não tem problema de solidão e nem de ficar sozinha. 16 horas e 31 minutos, foi uma tarde maravilhosa, muito, apesar do pequeno receio do início do programa, foi uma tarde maravilhosa, doutor Fábio Mor, muito obrigada, muitos esclarecimentos, né? O tema foi maravilhoso, né? Um ensinamento grandioso, né? Com todo o seu conhecimento de Jung, muito, muito obrigada. Vou deixar agora você dar as suas últimas palavras, né? Finalizar, e em seguida a Verinha, então, daí encerra o programa, tá bom? Muito obrigada. Okay. Obrigado, Leia, pelo convite. Obrigado, Vera, por ter me participado junto. Obrigado a todos que fizeram a pergunta. Provavelmente algumas coisas ficaram sem resposta, mas eu me coloco à disposição. Né? E, para mim,
é sempre um orgulho grande saber que eu posso ajudar as pessoas entrando e podendo ser através desse canal que hoje, né, se tornou uma coisa muito importante na nossa vida. Ok, eu agradeço bastante e estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigada. Vamos nos comunicar novamente. Com certeza. Eu agradeço imensamente, então, doutor Fábio. Foi uma tarde realmente muito, muito, muito interessante, onde a gente pôde aprender, conversar, dialogar. Com certeza, com esse tema tão profundo, né, Leia? Isso aí precisa realmente muito mais ainda. Tem muitos caminhos ainda para a gente entender melhor desse tema. Mas só gratidão realmente por tudo. Vamos dar um beijo aí para nossos queridos ouvintes aí, né? Fiquem bem, cuidem-se bastante. Um beijo, Leia. Um beijo no coração também, doutor Fábio. E amanhã a Leia estará aqui apresentando como posso ter uma renda extra com a Patrícia Nassi Sanders, economista e consultora, né, Leia? Um assunto importante também, né? Precisamos cuidar. Um beijo no coração, fiquem bem e até amanhã. Beijos. Um bom final de tarde. Tchau.